Vamos agora a mais um episódio do quadro Direito Agrário com o advogado e professor de Direito Ambiental Pedro Puccini Mendes. Bom, pessoal, hoje vamos falar do manejo mais citado pelos entrevistados da última pesquisa sobre os hábitos do produtor rural do Brasil, né? Da ABMRA, Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio, que é bem-estar animal. Você sabia que o bem-estar virou um risco jurídico direto para o produtor? O Ministério da Agricultura e Pecuária abriu uma consulta pública para endurecer e padronizar as regras no transporte do rebanho bovino. O produtor deve ficar atento com as discussões destas novas regras e se antecipar com provas de quem pratica bem-estar para não ser interpretado por maus tratos, reduzindo as chances de responsabilização jurídica. Os detalhes estão aqui na tela, pode rodar. Saudações, de volta com o Direito Agrário para falar hoje de bem-estar animal, um tema que deixou de ser apenas uma questão de eficiência produtiva e passou a ser então um tema de responsabilidade jurídica que vale dentro da fazenda, no manejo, na alimentação, na água e também fora da porteira, no transporte. Em maio do ano passado foi aberta uma consulta pública no MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária, a partir de uma portaria 1280 de 2025, que teve ajustes em outra portaria, 1295, prorrogando essa discussão de maio até setembro do ano passado, que merece uma atenção do produtor, porque sinaliza uma elevação no padrão de normas com critérios técnicos que mais cedo ou mais tarde vão se transformar em fiscalização e alteração de relações contratuais entre partes, entre frigorífico. Então essa situação ela ganhou repercussão quando discutiu, até mesmo de maneira irônica, a possível necessidade de climatizar caminhões boiadeiros, fazendo com que esse debate chegasse ao Congresso por meio de um requerimento, que é o 5686, que em 6 de janeiro deste ano recebeu uma resposta, um posicionamento técnico do MAPA. O que espanta são alguns critérios nessa diversidade que é o Brasil, de estradas, de clima. Tem 2 dispositivos ali dessa norma que preocupam um pouco com relação a pequenos e grandes animais. O artigo 50 sugere que quando a temperatura do local de partida, nos momentos de embarque e desembarque no destino for superior a 25 graus, o transporte somente deve ocorrer em veículos com sistema de ventilação ou refrigeração, que permitam o controle dessa temperatura. E para os demais animais, os grandes, quando indicar temperaturas superiores a 30 graus, só serão permitidas viagens em veículos que tenham sistema de ventilação ou refrigeração capaz de controlar isso. Bom, isso tudo conversa muito pouco com a realidade dos transportes no nosso país, além do fato de que muitas rotas, o gargalo não é o boi ter climatização, mas o tempo de espera em fila, falta de pontos de estrutura, o risco é produzir uma norma que traz prejuízos e embargos operacionais, um repasse de custo de frete, custo para o consumidor, sem maiores discussões. Bom, a resposta veio em 6 de janeiro desse ano pelo MAPA, sugerindo que essa norma seja construída com base em referências técnicas, nacionais e internacionais, e também declarou que considerou o histórico de fiscalização, de auditorias do Serviço Veterinário Oficial, algumas demandas judiciais, até mesmo materiais técnicos da Embrapa, segundo o MAPA. E sobre subsídios e compensações, não apresentou uma previsão de apoio financeiro e se limitou a dizer que essa proposta já traz uma ideia de escalonamento de entrada em vigor da norma por grupos temáticos de menor para maior complexidade, reconhecendo essa necessidade de adaptação e reforçando que o texto ainda não é final, que tem que incorporar contribuições de mais alguns ciclos de discussão. Então essa proposta ela parece boa, mas do jeito que está desenhada abre um risco de falta de conexão com a realidade do transporte agropecuário no nosso país, sem garantir uma melhoria real no bem-estar animal e gerando algumas burocracias e custos que vão chegar no consumidor final. Então esse texto ele cria obrigações como o plano de autocontrole de transporte, diário de viagem com vários registros, impõe alguns documentos que devem estar disponíveis no veículo na hora da fiscalização, um modelo de responsabilidade que, se não for muito bem calibrado, vai acabar gerando algumas responsabilidades, enfim, de acordo com a realidade do produtor brasileiro. A gente precisa de um modelo de mais resultado e menos formulários, onde a gente pode medir efetivamente o bem-estar no transporte por indicadores objetivos que vão trazer, sim, melhorias para essas normativas que estão sendo discutidas. Bom, do ponto de vista jurídico, o bem-estar animal, então, ele é um risco
em 3 frentes, como nós já conhecemos, né, as penalidades administrativas, o Decreto 6514, a Lei de Crimes Ambientais e a reparação de danos que forem causados aos animais. A recomendação é sempre pensar nos documentos de prova, do manejo, do transporte na fazenda. Isso significa ter os registros mínimos que mostrem, né, a rotina, a resposta dos sinais de estresse, de perda de condição corporal dos animais, além de um plano de contingência para situações de seca e de escassez. E aí no transporte significa fazer uma triagem de aptidão na hora do embarque, a lotação, condição do veículo, planejamento de horários, enfim. Isso tudo vai ajudar uma defesa técnica caso exista fiscalização, denúncia ou algum litígio, alguma encrenca entre as partes. No mais, a nossa sugestão é que vocês acompanhem nessas discussões no mapa, as próximas rodadas de discussões e se antecipem, treinando as equipes, alinhando responsabilidades, se preparando para tudo isso que está vindo aí. Saudações e até a próxima.